Elliot Jacobson is a climate researcher and retired professor of mathematics and computer science. He joins us this hour. São tantos absurdos no Brasil, esses ataques aos Guarani, os ataques do STF aos direitos indígenas, a Constituição de 88, os novos agrotóxicos. É tanta coisa que às vezes a gente se esquece de olhar a grande figura, a figura global, mundial, que é o colapso climático. From Santa Barbara in California. Professor, thank you for being with us here on CNN Newsroom. Glad to be here. Quando se trata de clima global, a pessoa em quem eu mais confio é esse professor Elliot Jacobson. Tomando açaí, por isso que eu fico com a boca preta. 2 dias atrás, Elliot Jacobson compartilhou um vídeo do YouTube no seu Twitter e escreveu: um dos vídeos mais brilhantes da Sabine. Every couple of months, I see a headline saying that time is an illusion. Trata-se de Sabine Rosenfelder, que apresenta esse canal chamado Science with Sabine, Ciência com a Sabine. É um canal gigante do YouTube, tem 1,5 milhão de inscritos e muito interessante. Assim, ela é alemã e ela apresenta os vídeos dela em inglês. É sobre ciência, mas assim, do mais alto nível. Não é essas porcarias que a gente tem aqui, tipo esse Sérgio Sacani. É ciência mesmo, de verdade, apresentado por uma pessoa honesta. E se o professor Elliot recomenda o tal vídeo sobre as mudanças climáticas da Sabine como um dos melhores que ela já fez, é porque não há dúvida nenhuma de que ele merece ser analisado aqui no nosso canal. Ok, então vamos dar uma analisada no vídeo da Sabine, enquanto eu levo a cachorrada para passear. John F. Clauser won the Nobel Prize in Physics in 2022. A few months later, he came out as a climate change denier. He believes that climate change is a total myth. I believe climate change is a total myth. Oh dear. Eu acredito que as mudanças climáticas são um mito. Aí a Sabine, charmosa, fala: oh dear, ai meu Deus. Clauser just recently gave a talk at a conference in which he explains that climate scientists are, quote, clueless and dishonest, and why he's the only one who can correctly calculate how the Earth isn't warming. So grab some popcorn and Vamos lá, né? Então vocês estão acompanhando aí pela legenda, né? Um fulano de tal ganhou um prêmio Nobel de Física em 2022 e poucos meses depois ele fala: olha, o aquecimento global é um mito e os cientistas climáticos são pilantras. Eu tenho uma forma de medir a temperatura da Terra diferente da que eles estão fazendo. E aí a Sabine fala: então vamos lá, pegue a sua pipoca e vamos, porque agora ela vai debulhar o cara, né? Esse Nobel de Física. Let's go. The entire talk is 80 minutes long and about half of it is the word okay, so I hope you'll forgive me if I just give you the brief summary. A palestra é longona, né? Então vocês me perdoem que eu vou fazer um resumo, né? Perdoo nada, eu agradeço muito, né? Imagina. Valeu, Sabine. You can watch the entire thing on YouTube if you really want to. Você pode ver a palestra completa no YouTube se você quiser de verdade, é ótimo. Tem ironia aí, tem maldade, né? A vontade de falar: não, Deus me livre. Ver a sua análise da palestra dele é um prazer para mim. Eu espero que para o público do canal, porque isso é um react do react, né? Ver a minha análise da análise dela também seja interessante. Eu vou interromper menos, vou deixar ela sair falando. John F. Clauser, JFC, begins his talk with the radiation imbalance of Earth.
Já faz algum tempo, que eu comecei a me interessar mais por essa questão do aquecimento global, depois que eu resolvi virar youtuber, divulgador científico, né? E essa discussão do desbalanceamento radiativo da Terra é fundamental no contexto do aquecimento global, né? Então, basicamente, a Terra, a gente recebe energia, né, daquela estrela impiedosa aqui bem sobre a minha cabeça, tornando o clima aqui na região de Altamira bastante difícil, né? Saudade do Rio de Janeiro, né? Onde uma hora dessa você tá lá assim num clima ameno. Aqui não. A única hora, e eu tô sentindo ele aqui no meu pescoço, né? Ele vem queimando. Mais tarde vai estar um calor insuportável. Então, a gente recebe energia do Sol e a gente irradia de volta para o universo, né? A questão é que está entrando mais do que está saindo, né? Esse desbalanceamento que é fundamental para o aquecimento global. So if we have more power coming in than flowing out, there's a buildup of energy. And that is actually the IPCC's definition of global warming. Really? That's the IPCC definition of global warming? Não é, né? Não é. Isso não é a definição do aquecimento global. O IPCC é muito cuidadoso na definição dos termos, assim, mas muito, muito mesmo. E aí o cara vai e já mostra que ele é um desonesto intelectual, né? Porque disse uma coisa que não é. Essa não é a definição de aquecimento global do IPCC, esse desbalanço, né? Então já começa a mostrar que o cara é pilantra. Não é porque ele é genial a ponto de ganhar um Nobel que ele não vai ser um pilantra também. Why would they do that? Let's check. The IPCC report says Global warming refers to the change of global surface temperature relative to a baseline depending upon the application. so. The premise of his entire talk is wrong. Not a great start. It'd be crazy for the IPCC to define global warming like Klauser said. You see, our planet gets radiation from the sun. Some of that gets reflected by clouds and some hits the surface. The light that hits the surface is converted to infrared. That gets partly trapped by carbon dioxide, which keeps our planet warm. As long as the carbon dioxide concentration is stable, the energy that comes in per time is the same as that which goes out per time on average. Muito didática, muito bacana essa explicação da Sabine sobre como funciona a manutenção da temperatura na atmosfera e sua relação com o CO2. This is what's called the radiative balance. If we increase the carbon dioxide level, that means our atmosphere retains more heat than previously. So less goes out, and that leads to an imbalance. In response to this, the planet warms. That's where global warming comes from. However, there's no simple relation between the temperature change and the radiative imbalance. Então ela fala sobre o desbalanceamento, o desequilíbrio radioativo, né? Essa é uma questão, mas o fundamental para o aquecimento global é a mudança na temperatura. E ela explica que não há uma relação simples entre o desbalanceamento radiativo, né, radiativo, de radiação, né, não é radiação solar, e o que a gente solta de volta, né, seja lá qual o comprimento de onda. Não há uma relação simples entre esse desbalanceamento e a temperatura do planeta. É por isso que existe um alto nível de incerteza sobre o ritmo do aquecimento global. Ritmo, o fato, não o fato, né? Sobre o ritmo. Como é que a gente vai estar daqui a 20 anos, como é que a gente vai estar daqui a 30 anos. Indeed, the imbalance can be arbitrarily small, regardless of how much warming there is. The easiest way to see this is to imagine that we increase carbon dioxide levels very, very slowly so that the temperature can adjust along with it. In that case, Earth remains very close to equilibrium, almost exactly in balance. Indeed, this is probably what happened when carbon dioxide levels on Earth fell and rose naturally. Né? Então, a gente sabe que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera mudam ao longo do tempo,
Mas o fundamental que a Sabine está falando aí é o ritmo, né? Então, quando a coisa sobe naturalmente, a Terra se ajusta e não há um efeito sobre a temperatura tão severo quanto a gente está vendo agora, em que não há chance de ajuste do mundo natural, não há chance de absorção, de formação de mais petróleo, né? O que a gente está fazendo é queimando todo, né? E o planeta está colapsando. Since we are pumping out carbon dioxide very quickly, we expect there to be an imbalance. However, since the relation between the radiation imbalance and temperature increase depends on several other factors that are not very well known, and the imbalance. Então isso que ela fala é fundamental, né? É a relação entre o desbalanceamento radiativo e a temperatura, ela é complexa e depende de vários fatores que não são bem compreendidos, né? Por isso que a gente não sabe prever com muita precisão como vai evoluir a temperatura do planeta. Apesar de que a gente sabe com toda certeza de que está subindo rapidamente para níveis catastróficos. Is hard to measure. In any case, it makes no sense to use the imbalance to define global warming. What this means is that Clauser is building a straw man. While everyone is talking about temperature, he wants you to look at the radiative imbalance. A Sabine explicando sobre o espantalho, né? O straw man, né? Esse é um truque argumentativo. Eu já vou explicar para vocês assim que eu soltar esses cachorros. Eu gosto de passear com eles, mas para editar o vídeo às vezes atrapalham. Então vamos ficar por aqui. Mas vamos lá. Então o que é o homem de palha, né? É uma estratégia de debate, né? Desonesta, né? Você cria um homem de palha, né? Você cria uma coisa que não existe, que finge que é um monstro, né? E aí a sua argumentação é para atacar esse homem de palha, né? Então isso aqui é muito feito pelo agro, né? O pessoal fala assim: os ecologistas não querem que derrubemos uma árvore. Como que eu vou plantar sem poder derrubar uma árvore? Pé de mandioca não nasce na sombra da floresta, a gente vai morrer de fome. Tá? Então esse é o homem de palha, porque não existe ecologista que fala que não pode derrubar uma árvore, né? A gente entende a importância das pessoas sobreviverem e comerem uma farinha de mandioca, né? Então esse é o homem de palha. O homem de palha é aquele seu inimigo, o seu adversário, que não existe, né? Então esse fulano aí da física, ele criou um homem de palha, né? O que ele fez? Ele falou: olha, ninguém está falando sobre desbalanceamento, todo mundo só fala de temperatura e ninguém está falando sobre desbalanceamento radiativo. O desequilíbrio entre a energia que entra e a energia que sai. E esse é o assunto fundamental, só que é mentira. É mentira. Se você se você acompanha o professor Elliot Jacobson, por exemplo, Jacobson, é uma coisa assim que eles falam, você vê que ele fala disso o tempo todo, do albedo, né? De como a perda do gelo nos polos afeta o desequilíbrio radiativo. Então é mentira. É mentira que ninguém está prestando atenção nisso. Now, one of the other pieces of bad science here is they don't plot the temperature. They plot the so-called temperature anomaly. What the hell is that? I haven't the faintest idea, because they never tell you what the reference value for zero is. Yes, well, I understand the frustration. I've previously talked about this too, that the reference value or the baseline for the temperature normally can differ from one graph to the next, which is a big mess. Então o Nobel reclama que quando a gente mostra aqueles gráficos, quando eles mostram, eu mostro também para meus alunos, né? Então quando a gente mostra aqueles gráficos de projeção de aquecimento, a gente não bota a temperatura, a gente bota a anomalia da temperatura, né? O quanto aquela temperatura vai diferir em relação ao que deveria estar, ao invés de botar a temperatura exatamente. E a Sabine fez um vídeo recente muito bacana sobre isso. Eu até tinha pensado em comentar esse vídeo aqui com vocês,
mas como eu estava ainda saindo da terra indígena, deixei passar, né? Quem sabe eu faço também uma nova versão, um vídeo parecido com esse aí, explicando essa questão aí da por que se coloca a anomalia e não a temperatura. Said they normally do tell you what the baseline is, and it's often the grey shaded region, so probably this period. And the figure title reads, drums please, near-term projections of global mean temperature relative to 1986 to 2005. So the baseline is in the title of the figure, but he doesn't have the faintest idea what it is. Okay, so Então a referência que ele reclama que não tem a referência está lá, né? É uma média de um período passado. Mas o Nobel da Física é desonesto intelectualmente e ignorou essa informação. what's the calculation one needs to do? Você consegue ouvir o tom de voz dele? Eu quero que você repare nisso, mais do que talvez em detalhes dos cálculos. Assim, um tom de voz debochado, assim, como quem está falando e rindo ao mesmo tempo. It's very, very simple. We just take power in, the first line. Okay. Power in minus power out. And we get we get the imbalance. What he's talking about is that if you want to know the radiation flux imbalance, the most straightforward thing to do is put satellites into orbit and measure the radiation that comes in and goes out and then calculate the difference. And that's indeed been done. The problem is that the fluctuations in this data are large because the satellites can't measure the entire surface of the planet, and some days are more cloudy than others, and so on. Então o Nobel de Física fala o que deve ser feito, né? E é o que já é feito, um monte de satélite no entorno do planeta e medindo a radiação que entra, a radiação que sai e o desbalanceamento é simplesmente o que entra menos o que sai. Aí Sabine fala, não, isso já é feito. Só que você não tem como ter uma única leitura do planeta inteiro, da superfície. Você tem satélites espalhados. E aí às vezes o satélite passa por um lugar que está chovendo mais, que tem mais nuvem, tem menos nuvem. E aí tem uma variação grande, uma variação substancial ao longo do tempo. Ou seja, Sabine está por dentro dessa questão. E o cara chega falando bobageiras, como se ele fosse o único que soubesse tudo. E está todo mundo fazendo tudo errado. Calculating the error bars is just a straightforward root mean square sum of the input error bars. If the errors are uncorrelated. Also, calling it an error is somewhat misleading because most of the uncertainty in these measurements comes from natural variability, from fluctuations in solar irradiance and cloud cover and so on. There is an error from the measurement, but it's much smaller than the uncertainty from natural variations. So really the question is how to suitably average over the fluctuations. It is worth noting that this automatically provides you with an instant cross-check. You can just see whether or not they're cheating just by looking at the final error bar. Eu não conheço esse cara e certamente alguém bem idoso, né? Que você recebe o Nobel já no fim da vida, né? Uma forma de reconhecimento da sua carreira. Até a voz dele parece também, quando não estava rindo, agora parece fraca, né? Sofrida, né? Mas repare que ele fala em cheating, né? Que é trapaceando, né? Cheating. Faz tempo que eu não ando na gringa, meu inglês está decaindo. E trapaceando. Então ele tá falando em termos de trapaça. Parece assim uma espécie de um Donald Trump falando, né? E não um cientista. Mesmo que tivesse todo mundo errado e ele certo, ele não precisava falar em trapaça. Ele podia falar em termos de engano, né? De equívoco.
of the power imbalance error bar has to be greater than any one of the component. That any single large fluctuation has got to show up in the final error. So how do you determine if there's global warming? Well, if the imbalance is less than the error, there's no global warming. So he says that the error of the result of the calculation, that is the imbalance, should be given by the root of the sum of the squares of the individual errors. The result's always larger than any of the individual errors. And that error is too large to establish an imbalance. In the next 30 minutes or so, he gives several examples for this. Let me just sum it up by saying that's correct, but this is widely known. If you look at any paper about the radiative flux, they'll all tell you that the uncertainty of the measurements is too large to pin down the radiative imbalance. For example, in the most recent IPCC report. Então, basicamente, o que ele diz é que existe tanta variação, tanto erro, ele chama de erro nas medidas de temperatura, que a variação é muito maior do que a tendência que se procura detectar, e por isso não seria possível, por isso não haveria aquecimento nenhum. Só que essas dificuldades da variação são bem conhecidas da comunidade científica que trabalha com esse assunto do desbalanceamento, né? Não é porque tem uma variação grande que o fenômeno real não está de fato acontecendo, mesmo que numa intensidade pequena, mas perigosíssima do ponto de vista da humanidade. Existem métodos estatísticos de se tratar isso. Eu nem entro muito nessa onda, né? Se eu soubesse mais de estatística, eu não tinha virado youtuber. Eu estava publicando artigo ali e ficando bem na fita junto dos meus colegas. They write, the overall precision of these fluxes is not sufficient to quantify the Earth's energy imbalance in absolute terms. Also, the formula that Clauser uses to calculate the total uncertainty of the result only applies if the uncertainties are uncorrelated. But if you have energy going in and some of that energy going out, the only way these contributions can be uncorrelated is if the energy can go somewhere else. So where does it go? You might... Então ela diz, se tem mais energia entrando do que saindo e a temperatura não está aquecendo, para onde está indo essa energia? Né? Porque em alguns momentos da história da vida da Terra acontece isso. Entra mais do que sai e a temperatura não aquece, como se esperava. Para onde vai essa energia? Ela vai explicar. I think the biggest energy sink on Earth is moral outrage on Twitter, but actually it's the oceans. Então, aqui tem uma piada, né? Você pode pensar que o maior dreno, o maior ralo, o maior sumidouro de energia do planeta é revolta das pessoas no Twitter, né? Mas na verdade são os oceanos, né? Entendeu a piada, né? Porque ficar revoltado, ficar indignado no Twitter é um sumidouro de energia, é sumir com energia, né? É jogar energia fora, né? Metaforicamente falando, né? Enquanto que literalmente o maior sumidouro de energia da atmosfera, né, do planeta, na verdade, são os oceanos. A atmosfera esquenta muito menos do que deveria estar esquentando, de acordo com o desbalanço radiativo, devido ao calor que é absorvido pelos oceanos. You know, all the blue parts on a globe. The oceans take up a lot of heat. It's called the ocean heat content, and you can measure it by putting thermometers into the water. This makes me think now that Elon Musk should rename Twitter trends to the Twitter heat content. Agora ela segue com a outra piada relacionando o Twitter, Elon Musk e oceanos e calor, que eu ouvi várias vezes, mas não consegui entender. Se você entendeu, explica aí nos comentários, por favor.
In any case, since the oceans warm very slowly, they naturally average over those fluctuations in the radiative flux, so this measurement has a comparably small uncertainty. Here are some figures for the ocean heat content. As you see, the curve is going up, meaning that the oceans are getting warmer. Indeed, the ocean heat content is among the best evidence for global warming, together with sea level rise. But to come back to Klauser's issue with the uncertainty on the radiative flux, you can use the ocean heat content data to constrain the radiative flux, and this is why the uncertainty on the imbalance is so small. That makes sense to me because you don't expect these measurements to be uncorrelated. Então ela sugere uma solução para essa questão da variação, né? Como o oceano aquece muito devagar, as flutuações são muito pequenas, então o aquecimento que se observa nos oceanos é um bom parâmetro para estudar a relação para estudar o aquecimento global, né? A relação entre o desbalanço radiativo e a temperatura e o aquecimento do planeta. You can confirm this by looking at the papers that Klauser is going on about. You see, in the upper line, this is the issue that Klauser is talking about, that the error on the sum is smaller than the error on any of the terms. This is because, as they say in the text, they assume that all these quantities together must correctly reproduce the ocean heat content. So this is why the errors don't add up. This is also explained in the IPCC report. To be fair, one can debate whether that's a good way to do it, seeing that there are other heat sinks besides the oceans that should also make a contribution. And since one can debate it, climate scientists do debate it. So what can I say? Klauser is right in pointing out that there is some debate about these measurement uncertainties, but that's hardly new, and in any case, it's kind of like saying geologists can't predict earthquakes, therefore tectonic plates don't move. And they noticed that there's a huge discrepancy between the total energy, between the ocean heat content and the satellite data. And they ask, where does the energy go? He's referring to a temporary anomaly that climate scientists back then called the missing energy problem. That was a period in 2008 and 2009 when the top of the atmosphere measurements recorded an increase in the radiative imbalance, but the change in the ocean heat content actually went down at the time. You can see this here in the black line. That's the imbalance which goes up, and this is the change in the ocean heat content which somewhat slowed down at the time. So where did the energy go? There have been many speculations about where that energy went, into ice melting or deep oceans. Some believe the issue has been resolved, others not. Personally, I think it was taken up by brokers during the financial crisis. Então, esse cara, esse Nobel, você vê que ele mal consegue falar, e é triste ver uma pessoa que mal consegue falar usando o seu último fôlego em nome do negacionismo, e ele aponta que às vezes não se consegue identificar para que compartimento do planeta foi parar uma energia que foi incorporada ao planeta Terra em algum momento devido a esse desbalanço entre o que chega e o que é emitido. E Sabine fala que, olha, tem várias possibilidades. Pode ter ido para o fundo do oceano, essa energia. Pode ter sido consumida no derretimento do gelo. E ela até faz uma piada. Pode ter ido parar nos investidores que estavam aterrorizados com a quebra da bolsa lá em 2008, 2009. Klauser has his own idea about where the energy went. It goes into speeding up the rotation rate of the Earth. Então, o tal Prêmio Nobel da Física acha que talvez esse excesso de energia tenha ido para acelerar a velocidade da rotação da Terra. Olha a cara que a Sabine faz para a inteligentice que ele falou. He really wants to have an original take on everything. Ele tem realmente que ser o diferentão, o originalzão em tudo, né? Pois é isso. Só para vocês verem que o fato do cara ter ganho um prêmio Nobel de Física não significa que ele seja qualificado para
para ser originalzão ou diferentão numa área do conhecimento em que tem muita gente trabalhando há muito tempo. De vez em quando eu vou pegar um ou outro vídeo sobre aspectos mais específicos, mais detalhados do aquecimento global, porque eu acho um tema da maior importância que eu preciso saber mais, vocês também, e juntos a gente avança nesse conhecimento. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.